Fala pessoal, meu nome é Ítalo, eu tenho 25 anos e eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre o meu resultado final do concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o qual eu fiz alguns meses atrás, e eu acabei prestando o concurso para dois cargos diferentes, tanto para o cargo de técnico judiciário, como também para o cargo de analista judiciário sem especialidade. Eu que sou formado em Direito, eu tinha essa possibilidade de prestar para os dois cargos e eu optei por fazer assim. E vou falar um pouco sobre o meu resultado final, sobre a minha classificação, sobre possibilidades ou não de nomeação e sobre as minhas pretensões futuras, né? Bom, pessoal, vou começar falando sobre a prova de técnico judiciário. Eu estudei bastante para essa prova, né? Tentei dar uma atenção maior para a área de português, mas eu acabei não indo tão bem quanto eu esperava ter ido nessa prova. Eram 70 questões e o meu objetivo era conseguir acertar em torno de 55 acertos para mais, para obter uma boa colocação e sonhar com possível nomeação. Tendo em vista que o tribunal pretende nomear bastante pessoas, porque está passando por um procedimento de trocar servidores, né? Ter um plano de incentivo à aposentadoria, o que, segundo um dos diretores do tribunal, vai aposentar bastante gente e vai abrir possibilidades para muitas nomeações. E o meu resultado, infelizmente, eu não consegui os 55 acertos que eu gostaria. Eu acabei falhando muito, principalmente em português, e eu vou falar aqui para vocês a quantidade de acertos que foi. De um total de 20 questões de português, eu acabei acertando apenas 9. E eu acho que aqui foi o maior déficit meu da prova. Eu senti que o português da FGV, ele acaba não medindo muito a sua sabedoria, mas é assim muito mais uma loteria. Em muitas questões eu ficava em dúvida e eu acabava não sabendo por onde nem partir, de onde partir. E eu tive muita dificuldade, eu fiquei com menos de 50% dos acertos. Então, 9 de 20. Na parte de legislação especial, noções de direito das pessoas com deficiência e ética, de 10 questões eu acertei 8. Foi um resultado bom. E na parte de conhecimentos específicos, de 40 questões, eu acertei 35, errando apenas 5 questões. Resultado final, eu acabei ficando com 52 de 70 acertos. Eu fiz para a capital do Rio de Janeiro, que é onde que eu acho que vão chamar mais pessoas. E acabei ficando com esse total de 52 de 70. A minha posição não foi boa, eu tentei buscar 55 acertos, que eu acreditava ficar entre uns 300 mais ou menos, mas a minha posição final é a posição 724, é uma posição muito distante, eu sinceramente não sei, acredito numa não nomeação, não acredito que venha, porque teriam que nomear em torno de 1.000 técnicos mais ou menos ao longo desse prazo de vigência aí de possivelmente 2 por mais 2, né? Então eu acho que ficou distante um pouco, ficou um sonho difícil de se realizar, de conseguir essa nomeação, mas eu aprendi que o concurso mais importante é sempre aquele que a gente vai passar e que vai tomar posse, né? E se não for esse, eu tenho que prosseguir de toda forma. Então, foi esse o meu resultado. Achei muito difícil, mas também fica de aprendizado, porque independentemente do nível da prova, vão ter pessoas que vão ser nomeadas, vão ser aprovadas, nomeadas e exercer o cargo. Bom, dando continuidade, eu também prestei a prova para o cargo de analista judiciário. E aqui, o meu estado também, eu tentei buscar uns 55, 70 acertos. Achei a prova um pouco mais difícil do que a prova de técnico, é um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? E aqui também em português, mais uma vez, eu falhei, fui muito mal. Eu acho que as minhas reprovações estão muito por causa do português. Reprovações assim, né? Não foi uma aprovação, uma posição muito boa em técnico. E em analista, de 20 questões de português, eu acertei apenas 10. Então também foi muito pouco, né? Para quem quer buscar uma posição boa. E eram também 70 questões no total. Já na parte de legislação especial, PCD e ética, em analista eu acertei 6 de 10.
aqui deixei um pouco a desejar, né? E na parte de conhecimentos específicos de 40 questões eu acertei 32, ficando com um total de 48 pontos na objetiva de analista judiciário. E eu fiz também para capital. Eu consegui adentrar no corte para ter a minha discursiva corrigida, que se tratava sobre a desconsideração da personalidade jurídica, e pelo menos na minha cabeça eu tinha ido muito bem, mas eu tive um susto quando eu recebi o resultado. De 20 pontos eu tinha ficado com 7 e eu precisava de 8 por concorrer pela ampla concorrência. Eu tentei fazer meu recurso, eles não acataram o meu recurso, infelizmente. Eu lembro que eu coloquei eu falei que o abuso de direito configurado pelo desvio de finalidade, confusão patrimonial, eu destrinchei ali, mas faltava uma ou outra palavra e eles me tiraram 4,5 pontos porque eu não falei o abuso da personalidade, porque eu falei o abuso de direito configurado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial. E eu tentei falar que o abuso de direito é a mesma coisa de falar o abuso da personalidade, porque o direito de personalidade é um direito íntegro também à pessoa jurídica. Eles não acataram nenhum dos meus recursos. Lembro que eu falei sobre o cumprimento de obrigações do sócio pela empresa. Eles me zeraram só porque eu não falei o cumprimento repetitivo de obrigações do sócio pela empresa ou vice-versa. Eles me zeraram. Eu falei sobre o desvio de finalidade, que é para cometer atos ilícitos ou fraudar contra os credores. Me zeraram também. Eu falei que as obrigações que os sócios vão responder, só que eu falei que ela na medida da culpabilidade e não na medida do dano causado. Eles me zeraram. E, bom, foi a terceira vez que eu passei para a discursiva no cargo de analista judiciário. Já tinha feito os concursos e foi a segunda vez que eu caí na discursiva. Dessa vez eu não fiquei tão triste porque acho que a gente tem que levantar a cabeça e reclamar, chorar, ficar triste, não vai adiantar nada. Acho que a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente, sabe? Então, eu acho que foi isso. Infelizmente, eu não consegui uma colocação final no cargo de analista judiciário. Fiquei feliz por ter conseguido chegar na segunda fase mais uma vez. Só que acabou que não aconteceu o resultado que eu esperava. A banca FGV, infelizmente, ela é bem complicada mesmo. Ela é uma banca, para mim, ela é a mais difícil. E fica de aprendizado. Agora eu estou estudando para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Daqui 2 semanas eu estarei viajando e acho que é levantar a cabeça, né? Bom, pessoal, eu acho que o que fica de aprendizado é não negligenciar o português da FGV, apesar de que é muito difícil. E eu acho que às vezes não mede o conhecimento da gente de verdade. Mas, independentemente do nível da prova, mais uma vez, alguém vai passar em primeiro, alguém vai tomar posse, vai exercer sua função e vai ser feliz ali naquele cargo que ela tanto almejou. Eu levantei a cabeça, eu não fiquei triste, chateado. Havia uma resistência por parte da minha família em eu ter que ir morar no Rio de Janeiro. E a família da gente sempre quer o nosso bem. Então, por mais que eu queria muito uma boa classificação, com possibilidades reais de nomeação, acabou não acontecendo nenhum dos cargos que eu prestei. E eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu mantenho estudando, continuo, eu reduzi bastante. Eu já tenho muito conhecimento de provas anteriores que eu fiz e eu vou continuar, porque a ideia não é estudar para passar, mas estudar até passar. E esse é até ser nomeado, tem só para na nomeação, né? Se for falar a verdade assim. E essa é a minha pretensão, parar quando eu estiver nomeado. Já tenho algumas aprovações anteriores e agora eu tenho mais essa aprovação. Essa é a minha 4ª aprovação em tribunais. E é isso, pessoal. Continuar. Em breve vou fazer o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, também para 2 cargos, e espero ir bem. Seria um sonho, tenho esse sonho de morar na praia, que acho que se não for no Rio de Janeiro, quem sabe ali em Floripa, que é para a região que eu vou fazer. É isso, e até mais. Se inscreva aí. E qualquer coisa deixa uma mensagem aí, pode falar comigo também no Instagram. Um abraço.